E aí, cara, seja bem-vindo, Antoniel aqui para primeira aula. Nessa aula aqui a gente vai falar sobre, basicamente o que a gente vai fazer é mudar sua mentalidade, te transformar e te fazer ter uma nova visão de mundo, uma nova visão das coisas. Então seja muito bem-vindo e vamos lá, direto ao conteúdo, papo reto. Vamos lá. Agora eu vou te ajudar a ter uma vida emocionalmente segura e sexualmente gratificante. Uma das dicas mais comuns dadas pelos parentes mais velhos para os mais jovens é de que, para conseguirem o que querem, especialmente com as garotas, eles devem ser simplesmente eles mesmos. Esse é um bom conselho, mas extremamente perigoso, especialmente em uma sociedade tão hipócrita como a sociedade do planeta Terra. Afinal, como eles podem ser eles mesmos se eles nem sabem quem realmente são? Como podem agir naturalmente se na vida toda foram ensinados a irem contra suas próprias naturezas? Antes de agir naturalmente, é preciso livrar-se de toda a carga adquirida psicologicamente que criou entraves e bloqueios mentais contra nossa forma natural de agir. É vergonhoso ver homens livres ainda hoje agindo da mesma forma como era exigido no Antigo Egito. Quando se perguntam a um grupo de mulheres o que realmente elas procuram em um parceiro, elas simplesmente responderão: um homem. Uma questão e uma resposta simples, mas raramente entendida pelo sexo oposto. Na sua ânsia de mostrar-se um bom homem, um bom marido, uma multidão de eunucos psicológicos dedicam-se a serem românticos e bons sujeitos, e como consequência tornam-se péssimos amantes. Eles foram ensinados por uma sociedade degenerada que é indelicado ter instintos masculinos e assim fingem não ter testosterona e tentam expressar uma feminilidade da melhor forma possível, achando que com isso conquistarão a garota dos seus sonhos. Veja os exemplos dos rapazes de hoje que tentam mostrar para suas preferidas o quanto são bonzinhos e o quanto bons cozinheiros podem ser. Eles se forjam de forma romântica e delicada e tornam-se rapidamente melhores amigos das garotas, até que ganham finalmente o adesivo de assexuado justamente daquelas que pretendiam conquistar. Ou na pior, as mulheres comentam o quanto especiais eles são e por que os outros não são iguais a eles, e então elas viram as costas e procuram um homem de verdade. Você não precisa se sentir mal por ser quem você é. Até quando os caras vão continuar nessa e perceberem o quão ridículo é insistir na interpretação do virgenzinho? Mude seus hábitos e seja rotulado como um alfa. Só assim você terá tudo aquilo que queria ter e será aquilo que sempre gostaria de ser. Tornar-se um alfa é algo que depende mais da prática do que da teoria. Isso é porque é muito mais sobre adotar uma nova postura diante das mulheres. Será 1000 vezes melhor que aprender qualquer técnica ou maneirismo de conquista. Qualquer pessoa pode decorar cantadas ou técnica de paquera, mas ser um alfa é algo muito mais simples, pois trata-se de adotar um estado mental específico. Não precisa ser aprendido. As mulheres estão certas que nenhum homem presta. Todos nós nascemos alfas e por elas aprendemos a ser delicados e românticos. Dessa forma, não é necessário nenhum tipo de programação, mas simplesmente uma limpeza mental daquilo que impedia de manifestar a sua forma perfeita de ser. Você pode ter o corpo que já tem, os hábitos que já tem, os gostos que sempre teve e ainda assim se revelar um grande alfa. Lembre-se que todos os seus antepassados, sem exceção, eram alfas. Caso contrário, você nem sequer teria nascido. Eles foram homens suficientes para mostrarem
para suas antepassadas que eles valiam a pena. Tudo que você precisa fazer é tomar posse dessa sua herança natural. Um alfa consegue tudo o que quer das mulheres porque sabe que as mulheres não são tudo na vida de um homem. Aqueles que acham que precisam de qualquer pessoa além de si mesmo para ter uma vida completa, entra no poço do desespero. O homem que baseia sua vida nas mulheres está em maus lençóis, pois se alguma dentre elas perceber isso, o sujeito fica em uma situação ainda pior. Homens com uma vida completa, não basta sua existência e felicidade em conseguir uma parceira. Eles têm uma paixão por outras coisas também, e é exatamente por isso que não existe neles uma dependência pelo sexo feminino. Dependência cria medo, e medo cria hesitação na hora da paquera. Algo que um alfa de verdade nunca tem. Caras legais se preocupam profundamente se uma dada mulher vai ou não gostar deles. Caras legais vão para o fim da fila. Um alfa tem a si mesmo e não uma mulher como foco central de seus pensamentos. Na verdade, ele só pensa nos interesses da garota após começar a se relacionar com ela, e somente se ela realmente valer a pena. Não pergunte o que você pode fazer para uma mulher, mas sim o que cada mulher pode fazer por você. A busca por um partido perfeito é um comportamento natural na mulher, mas essencialmente ideológico quando vê uma postura extremamente masculina. A mulher naturalmente procura aquilo que se convencionou a chamar de príncipe encantado, mas o homem só procura uma mulher ideal quando percebe seu fracasso em conquistar as mulheres de verdade. Em última instância, é a mesma fuga metafísica dos covardes que criaram a ilusão, o céu e o paraíso. Nos tempos antigos, o amor era obrigatório. Mas a história mostrou que essa ideia não funciona. A partir disso, é patético ver a facilidade que alguns homens têm de se apaixonar. Eles nem ao menos conhecem a garota e forçam em si mesmo uma postura de amor incondicional. Eles forçam isso. E é exatamente isso que frequentemente afasta o objeto de desejo, ou seja, a garota. E ele não fica com nada além de períodos cíclicos de depressão. O alfa compreende que a vida não é um conto de fadas. Não é só porque você gostou de uma mulher no primeiro ou quinto encontro, isso não significa que ela mostrou-se boa o suficiente para merecer um verdadeiro comprometimento seu. Um romântico idealiza uma mulher e a coloca em um pedestal acima de si mesmo. Tal comportamento deveria ser rejeitado por qualquer alfa, pois afinal nossa filosofia na sedução é amar a mim mesmo sobre todas as mulheres. Trate uma garota como uma rainha e ela não verá nada além de um escravo em você. Logo, ela o abandonará por ter acreditado naquilo que você demonstrou, ou seja, que ela é boa demais para você. O alfa põe a si mesmo em um pedestal e não se inferioriza perante ninguém. Não perca tempo procurando uma princesa. Se torne um príncipe mentalmente e logo será seguido por inúmeras gatas borralheiras. Eventualmente, você encontrará alguma que realmente vale a pena. E isso é mais uma consequência natural e não algo que precise ser perseguido desesperadamente. Outro ponto importantíssimo é que seus instintos masculinos não são algo pelo qual você deva se sentir culpado e muito menos combatido. Muito pelo contrário, é algo a ser vivido e explorado. Quando o homem olha para o corpo escultural de uma garota, ele só está seguindo seu gênesis. E não há nada a se envergonhar e não há nada o que esconder. Uma mulher não precisa se desculpar se resolver agir de forma feminina. Da mesma forma, nenhum homem precisa pedir desculpa por demonstrar sua masculinidade. Em poucas palavras, tenha orgulho da sua testosterona.
A sua natureza masculina é diferente da feminina. Viver essa diferença é tirar proveito dela, especialmente em uma sociedade em que poucos se aventuram a agir de tal maneira. Não se sinta culpado por agir e pensar como homem, é preciso também pensar e agir positivamente. O homem é por si o sexo dominante. Pode parecer machista dizer isso, mas as mulheres procuram-se em um homem sempre a dominância, que esteja no comando e que seja confiante e determinado, embora elas nem saibam disso. Quando você começar a agir assim, perceba o quão ridículo é tratar o jogo da sedução com a delicadeza de uma mulher, quando se você é um homem. Dê valor a si mesmo. Ouro e petróleo só valem alguma coisa porque não é encontrado aí pelas ruas e precisa ser encontrado com esforço e persistência. Como um bom partido jamais esteja disponível toda vez que uma garota estalar os dedos. Um cafajeste não é acessível, ou melhor, um alfa não é acessível. As mulheres devem lutar e se esforçar pelo seu tempo e sua atenção. Você deve ser alegre e entusiasmado, mas ainda assim é alguém com uma vida própria e seu tempo é precioso. Um homem de verdade não pode estar mandando mensagens toda hora, porque ele tem outras coisas para fazer. Ele tem uma vida pessoal, projetos e compromisso e outras mulheres para a qual dividir sua atenção. Não pense, portanto, que você precisa provar aquilo que você sente. Flores e bombons podem salvar um relacionamento, mas certamente não podem comprar um. Não tente provar a si mesmo com poesias ou rosas vermelhas. Você é um bom partido e é você quem deveria estar sendo bajulado. Agora, o beta mais desesperado pode dizer que tudo que é dito, tudo que foi dito aqui nessa aula é bom, mas não serve para ele. Por não ter uma multidão de mulheres o perseguindo, ele acha que não pode agir como um alfa e pensando assim confunde causa com consequência. Assim, entenda que ao se comportar como um alfa, você se torna um alfa. Assuma publicamente que você é um bom partido e nitidamente que você é um canalha. Não com palavras, mas sim com ações. Trate a si mesmo dessa forma e uma mudança começará a ocorrer. As mulheres perceberão sem demora essa metamorfose, pois você passará a emitir sinais que naturalmente começará a atrair mulheres, sem qualquer esforço da sua parte. Agora que estamos no fim, te revelo que alfa é apenas um nome que essa sociedade hipócrita dá para um sujeito que tem coragem suficiente para ser um homem de verdade. E ser um homem é muito mais que ter a mulher que quiser na hora que você quiser. Ser um homem é vestir a camisa do sexo forte em um espírito de liderança, confiança e autoconfiança. Conforme você for adotando essa postura, verá que não só o sucesso com o público feminino aumentará, mas igualmente sua vida social, carreira e imagem que tem de si mesmo irão chegar em outro patamar. Isso porque homens de verdade são indivíduos raros hoje em dia. Tenha coragem de tornar-se um deles e você se transformará em um bem de alta demanda. Vou ficando por aqui, assista, repita essa aula até que se libere a próxima. Eu quero que você adote isso com calma, reflita e ponha em prática essa mentalidade. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais. E lembre-se, o topo é nosso.